Olá! Vamos fazer um resumo da aula do capítulo Estrutura do Computador, parte 2, sintetizando alguns conceitos fundamentais para que possamos prosseguir nossos estudos a partir deste capítulo. Vamos lá? Placa-mãe. Todos os componentes do computador são ligados ou integrados a uma placa de circuito impresso, que pode ser encontrada ainda em outros tipos de sistemas eletrônicos complexos, denominada como placa-mãe, conhecida também como motherboard, mainboard ou nos computadores da Apple como logic board, placa lógica. Conectores. Nas placas-mãe dos computadores, há conectores para encaixe dos dispositivos, cabos e placas que irão constituir a máquina como um todo. Esses conectores seguem padrões, de modo que os fornecedores de dispositivos e de placas-mãe podem fabricar produtos compatíveis, permitindo assim que se montem máquinas nas mais variadas configurações. A figura mostra os conectores existentes em uma placa-mãe que serão vistos a seguir. A placa on-board já vem com alguns componentes embutidos, enquanto que a off-board não. Os componentes precisam ser encaixados nos slots. Dispositivos da placa-mãe. Alguns componentes da placa-mãe respondem por tarefas fundamentais para a própria placa-mãe, pois têm de integrar, controlar e configurar todos os outros componentes e periféricos. BIOS é um software armazenado em um chip de memória do tipo Flash ROM fixado na placa-mãe. Tem a função de reconhecer, configurar e iniciar os dispositivos do computador e ainda iniciar o sistema operacional. Ao ligar o computador, os primeiros sinais que você vê na tela são da interface do BIOS. O software firmware, programa implantado em um chip do BIOS, pode ser atualizado quando precisamos instalar um sistema operacional ou dispositivo incompatível com a versão atual do BIOS. As placas trazem uma bateria, parecida com a de relógios, porém bem maior, para manter a CMOS energizada enquanto o computador estiver desligado. O chipset é o coração da placa-mãe, é o responsável pelo transporte de informações entre os componentes da placa. Conector do processador. Existem vários padrões de conectores para processador. Cada fabricante de processador escolhe o seu. O manual da placa-mãe informa quais processadores são compatíveis. É possível encontrar dois tipos de encaixe para o processador, o soquete, série PGA e ZIF, e o slot para SEP, SEC e SEC2. Conector de memória. Esse conector é ligado à memória RAM. Seu formato de encaixe muda conforme a tecnologia com a qual a placa-mãe é compatível. Instalar uma placa de memória em um computador é uma tarefa simples, pois é praticamente impossível conectar memórias incompatíveis com a placa-mãe, já que cada tecnologia sugere um formato diferente de conectores. Elas podem diferir em tamanho, na quantidade de vias ou até mesmo em sutis deslocamentos na posição do entalhe entre os contatos. Porém, sempre requerem cuidados, como, por exemplo, não colocar a mão nos conectores para evitar oxidação e ter atenção para não forçar mais do que o necessário, evitando assim o risco de danos ao conector e mesmo à própria placa-mãe. Conectores IDE ou PATA. Nas placas-mãe, encontramos dois conectores do tipo IDE ou PATA. Neles podemos ligar até 4 discos rígidos por meio de cabos tipo fitas flat, conforme mostra a figura. Cada flat possui dois conectores que se ligam aos drives de disco rígido e óticos. Verifique quando for instalar que o conector do cabo flat tem uma ranhura em um dos lados, e por isso só se encaixa da forma correta, ou seja, se não encaixar, não force, você poderá estar montando do lado errado. Conectores SATA. Cada conector serial ATA tem capacidade de ligar somente um disco rígido. A conexão é simples, um lado do cabo é ligado em qualquer conector SATA de A e outro no conector do disco rígido, B, como mostra a figura. A quantidade de portas SATA varia de uma placa-mãe para outra. O exemplo da figura exibida
é de uma placa com 2 conectores. Conector de alimentação. A fonte de energia alimenta a placa-mãe com uma tensão de 12 volts por meio de um conector grande, o conector de energia principal, que geralmente tem 20 ou 24 pinos. Mesmo com 2 tamanhos diferentes, os conectores são compatíveis, ou seja, cabos de fontes de 24 pinos podem ser conectados em placas-mãe de 20 pinos ou vice-versa. Conectores de expansão. Uma das características das placas-mãe é a capacidade de permitir a expansão das funcionalidades do computador, ou até a implantação de funcionalidades mais eficientes em relação às que já integra. As mais utilizadas são IDE, Integrated Driver Electronic, para meios de armazenamento, PCI, Peripheral Component Interconnect, para placas de vídeo, rede, etc., e AGP, Accelerated Graphics Port, para placas gráficas, vem sendo substituída pela PCI Express. Conceito de barramento, ou bus. Na fabricação da placa-mãe, são embutidos os barramentos, ou bus, nome dado ao meio de transporte dos bits entre o processador e demais componentes do computador, que esta placa utiliza. Nelas são acoplados, além do processador, as memórias RAM e ROM e os processadores auxiliares das unidades de entrada e saída. Conectores da parte traseira. O conector azul, encontrado no painel traseiro da unidade de processamento, é o conector do teclado. Ao lado do conector do teclado, encontramos o conector do mouse, na cor verde. São do padrão PS2. A porta paralela foi largamente utilizada para ligar dispositivos a computadores, principalmente impressoras. O modelo foi empregado nos primeiros PCs da IBM como padrão de conexão de impressoras, mas com o tempo vem sendo substituído por portas USB. Esse conector serve para ligar o cabo do sinal elétrico de vídeo do monitor. O conector de rede serve para conectar o cabo de rede, que geralmente se liga a uma rede pessoal ou corporativa ou a um aparelho modem de banda larga. O tipo é o RJ45, muito parecido com o conector de tomadas telefônicas, porém é bem maior. O áudio utiliza conectores do tipo P2 estéreo. A saída de áudio, indicada na figura de cor verde, é para fone de ouvido. O conector de cor azul é para entrada de áudio e o conector de cor rosa é a entrada para microfone. As placas-mãe costumam trazer várias portas USB. Podemos encontrar outras portas desse tipo no painel frontal e, às vezes, até em outras partes do gabinete. Dispositivos que antes tinham o próprio padrão de conector, como teclado, mouse e impressoras, migraram para o formato USB. Mas lembre-se, finalizamos essa aula lembrando que essa apresentação é apenas um resumo do tema e não deve ser considerada como única fonte de estudo. Por isso, participe de todas as atividades propostas. Até a próxima!